O Acontece na Região segue com a série da proibição dos celulares dentro das escolas públicas e particulares. Eu estou com a Silmara Ferreira, que é psicóloga especializada em educação, para a gente falar um pouquinho desse tema. Silmara, muito obrigada pela sua participação aqui no Acontece. E eu queria que você falasse para a gente, né? Como é que você está enxergando essa situação, né? Porque agora é uma lei, né? Tem punições. Como é que você vê isso como profissional? Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite, porque eu acho que é um diálogo que nós vamos precisar ter agora enquanto sociedade, conversar muito a respeito, porque já era uma necessidade que a gente vinha notando dentro da educação. Esse impacto que a tecnologia e o celular têm dentro da escola e como isso está impactando no desenvolvimento das nossas crianças e jovens. Então, quem é da educação ou quem vive próximo às crianças e jovens já vinha percebendo algumas características, algumas condições no desenvolvimento dessas crianças e jovens que estavam sendo prejudicadas por causa desse uso excessivo, dessa conexão muito intensa. E algo precisava ser feito, né? Eu acho que qualquer pessoa assim, que tenha esse contato mais próximo já vinha percebendo certos prejuízos e certas condições. E a lei, ela vem para procurar um novo caminho, para procurar uma proteção. Não é algo fácil de se implantar. Por isso que eu falo que eu agradeço o convite, porque enquanto sociedade, nós vamos ter que conversar muito sobre esses caminhos, porque vai ter efeitos para esse jovem, para essa criança que já nasceu na era digital e que já nasceu com essa conexão. Então, essa proibição, ela vem por uma necessidade. As crianças estavam tendo um prejuízo no seu desenvolvimento físico, no seu desenvolvimento intelectual, na sua saúde, né? Nos vários campos da saúde, física, mental e emocional. E não é só o celular, mas ele é um dos grandes, vamos dizer assim, uma das grandes pontas dessa história. Silmara, eu passei por algumas escolas, faço trabalho em algumas escolas e a gente está vendo que o adolescente, a criança mesmo, né? Ela tem um apego no celular. Aquilo já faz parte, ela já nasceu nesse mundo digital. Como é que você avalia os efeitos psicológicos para a criança e para o adolescente de tipo, né, você não pode usar o celular, mas aí se for para uma pesquisa da escola, você pode. Como é que você acha que eles vai mexer isso com a cabecinha deles? Eu acho que, para entender isso, eu vou dar até alguns exemplos. Como a gente disse, eles são nativos digitais, eles nasceram já no mundo onde a tecnologia faz muito parte da vida deles. É até difícil eles enxergarem o mundo sem ter esse viés da tecnologia. Então, essa retirada choca, traz sofrimento para alguns. Vai variar muito de criança e de jovem, de um para outro. Uns são mais conectados, outros um pouco menos. Para alguns vai gerar um grande sofrimento. E a gente precisa entender, né, que isso vem da forma deles de viver. O que acontece? A tecnologia, ela não é uma vilã, mas a forma como a gente utiliza no dia a dia pode trazer malefícios, pode trazer dependência, pode trazer prejuízos para o próprio desenvolvimento cognitivo. Um exemplo, quando a criança copia uma matéria da lousa, ela vai estar acionando muito mais regiões do cérebro e fazendo muito mais conexões cerebrais do que quando ela tira uma foto. E o que estava acontecendo com as facilidades que o celular e a tecnologia traziam? Algumas conexões, algumas regiões do cérebro, elas estavam deixando de ser desenvolvidas. A facilidade trazia, tirar a foto, trazia um ganho de tempo, mas não queria dizer uma qualidade no aprendizado dessa criança ou desse jovem. Então, quando você faz uma pesquisa que passa por várias etapas, de você ler, de você resumir, de você depois
fazer um rascunho e ir para a digitação, olha quantas ações e quantas questões foram necessárias. Quando você simplesmente joga num aplicativo para ter tudo aquilo pronto, então a gente percebeu que é a primeira geração que vem se desenvolvendo menos intelectualmente do que gerações anteriores. Isso é real, é comprovado por estudos, pela ciência, por pesquisa. Isso nós estamos falando só do fator cognitivo, sem considerar as relações. E porque há uma perda também na interação entre as pessoas, nas habilidades sociais. Uma criança tímida, no passado, ela meio que se sentia no intervalo a necessidade de buscar a interação, porque ela ficava ali naquele tempo, havia um desconforto e tal, e muitas vezes ela tinha que se desafiar a se aproximar ou lidar com questões de interações sociais. Hoje, era comum até então a gente passar pelo intervalo nas escolas e ver os alunos, cada um no seu cantinho, no seu aparelho, porque lá é mais confortável, lá é o seu joguinho, lá são a interação com amigos que muitas vezes eles nem conheceram, e as habilidades sociais foram sendo perdidas. Nós temos jovens ingressando no mercado de trabalho com formação técnica adequada, mas sem habilidades sociais para o mundo. Isso são fatores que precisam ser considerados e que estão sendo dificultados, né, por essa ligação, essa conexão tão forte com o celular. A gente vê jovens, inclusive, que estão chegando no mercado, que não consegue lidar com emoção nenhuma, né? Se acontece qualquer coisinha, já tem uma crise de ansiedade, já chega o pai com a mãe, já põe debaixo da asa. Eu acho que é uma super proteção também, né? Que na nossa geração não foi bem assim, né? Exatamente. Essa super proteção aliada a ter esse conforto na tela, na tecnologia, no celular, que é quase uma extensão do corpo dele. Então, eu vou lidar com o desafio da vida ou eu vou ficar no conforto daquele vídeo engraçado, daquele tema porque o algoritmo faz isso, ele vai te mandar mais do que você gosta. E sem perceber, eu costumo... Hoje, meu diálogo com os alunos, mais do que falar tem uma lei e você tem que obedecer, eles entenderem o porquê dessa lei. O porquê que a gente está tendo que rever a forma como a gente usa essa tecnologia na nossa vida. Ela não é vilã, mas a forma como nós estamos utilizando tem feito malefícios, tem trazido malefícios para o nosso desenvolvimento e para o nosso funcionamento. Hoje, enquanto sociedade, não são só as crianças e os jovens. O próprio adulto tem a sua vida alterada. Eu costumo dar um exemplo. Nós que temos, assim, vivemos a época do ir a um banco e ficar numa fila. Muitas vezes você ficava numa fila do banco 40 minutos para poder sacar um dinheiro e pagar uma conta. Hoje você faz essa ação em segundos. Então, facilitou, claro que isso é um benefício que a tecnologia trouxe, porém, o que você faz desses 40 minutos que te sobrou? Essa é a pergunta. Se você ganhou 40 minutos de vida para você aprender uma habilidade nova, para você ter um tempo de qualidade com a sua família, para você viver esses 40 minutos, é um benefício. Se você ganhou esses 40 minutos para ficar assim, preso a uma tela de celular, perdido em vídeos e em assuntos aleatórios e superficiais, isso acarreta consequências depois. Gente, é muita coisa, né? E o professor, Silmara? Porque, assim, todas as mudanças, eu não sou professora, não sou da área, tenho muitos amigos professores, mas impacta diretamente no professor. Como que o professor vai lidar com essa relação de confiança? Porque, pelo que eu vi, se o aluno usar o celular na sala, o professor lhe passa a ser obrigado a comunicar isso para a coordenação. Ele não vai quebrar essa relação de confiança, dentre outras situações. Às vezes você está numa escola que você já tem alunos, né, que a gente sabe como é que é essa situação hoje do tráfego, os aviãozinhos. Como que o professor vai lidar com tudo isso? Ele está recebendo algum apoio, algum suporte?
Então, hoje, atualmente, eu trabalho na rede privada, né, de ensino, e a gente tem feito ações de conscientização. Não vai ser uma implantação fácil, porque, como a gente falou, ela mexe com o modo de vida do ser humano. O próprio professor tem muitas facilidades aliadas ao uso do celular dentro de sala de aula, e ele vai poder continuar utilizando para fins pedagógicos. Porém, entendendo que esse aluno nasceu conectado, que esse aluno, para um é tranquilo, para o outro vai gerar um sofrimento, ele vai ter entraves. E como eu acredito que talvez a gente possa até trazer os professores para um modo preventivo. Eu sempre falo assim, não vamos ficar lidando só com os desdobramentos ruins. Se a gente trabalha uma prevenção, nas escolas que eu trabalho, a primeira coisa que a gente fez foi conversar com esse professor. Trabalhar com ele o uso da empatia, que para aquele aluno, que para um está de boa, para o outro pode ser sofrimento, pode até ter quem já tem um transtorno de ansiedade, que tinha no celular um refúgio para se acalmar na hora do intervalo, ou tinha uma timidez exacerbada, para aquele aluno vai ser um processo difícil. Então ele precisa estar preparado para ter a sensibilidade, de se ele precisar fazer uma intervenção de retirada do aparelho, para que ele faça isso de uma forma respeitosa, né, para que não haja uma exposição. Precisa-se ter campanhas dentro das escolas para ajudar os alunos a entenderem o porquê da lei. O primeiro passo que nós estamos fazendo nas escolas privadas, pelo menos nas que eu atuo, é ajudar esse aluno a entender a lei. Uma coisa é você chegar e falar, tem uma lei, a partir de agora você não usa mais o celular. Outra coisa, vocês sabem o porquê dessa lei? Vocês sabem o que está acontecendo com o jovem, o que está acontecendo com vocês, o que está acontecendo com o adulto, que nós estamos adoecendo nessa relação com a tecnologia. Então, quanto mais a gente traz a luz do conhecimento, e esse é o papel da educação, para esse jovem e para essa criança, não é que não vai haver problema e resistência, mas a gente diminui as chances dessas questões e a gente faz o verdadeiro papel da educação, que é o entender o que tem por trás e não simplesmente aplicar as questões. Então, acho que o diálogo começa dos profissionais dentro da escola e ele se estende a essa atuação de verdadeiro papel da educação. As pessoas precisam entender o porquê esse movimento está acontecendo e procurar o melhor caminho dentro do possível. Questões vão acontecer e nós vamos ter que colocar a cabeça para pensar em como lidar com elas. E aí, Silmara, a gente sabe que a escola, um fator muito importante é a família, né? Sem dúvida. E os pais? Você acha que vão aderir ou os pais também vão questionar, vão dar um pouquinho de trabalho? Olha, eu acho que é muito mais difícil para o filho cumprir uma lei quando dentro da própria casa, às vezes, existe uma resistência a se cumpri-la. Então, esse diálogo tem que ser estendido para a sociedade. Por isso que eu comecei falando sobre isso. Agradecendo a oportunidade de poder falar a respeito do tema. Então, eu acredito muito que dentro da escola é um lugar de educação da comunidade também. Essa família tem que ser chamada, essa conscientização tem que ser feita com a família, a gente precisa conversar a respeito, os pais precisam entender os efeitos que isso estava trazendo para os seus filhos. Hoje, o risco, na nossa época, né, na minha infância, na minha adolescência, a preocupação era com a rua, né, os perigos da rua. Hoje o perigo está dentro do quarto. O perigo está na mão do seu filho. Várias vezes eu já conversei com alunos em escola onde os pais pensam que eles foram dormir às 10 horas da noite, mas eles passaram a noite conectados. Porque a hora que pai e mãe vai dormir, às vezes o filho liga o aparelho celular e passa a noite em jogos ou nos mais variados conteúdos, com as mais variadas conexões com pessoas, às vezes sem nenhum filtro, às vezes sem nenhuma proteção. Então o risco está dentro da casa. Aí quando a gente pega o aluno chegando com muito sono na escola, você vai fazer um trabalho e às vezes você chega a esse tipo de informação. E às vezes na cabeça da família não passou que isso pudesse estar acontecendo, porque ele deu boa noite para o filho às 10 horas da noite, entendeu? Ele viu o filho ir para a cama.
Às vezes o próprio pai não tem, a própria família não tem a noção de como as coisas estão. E o que vai ajudar essa família nessa compreensão é a gente ter esse tipo de diálogo, né? O seu filho não faz intencionalmente isso, ele está à mercê desse mundo, desses estímulos, e se a gente não trabalhar, e se a gente não conversar, não se conscientizar que essas coisas acontecem, a gente não tem como protegê-los. Silmara, a gente sabe que você está numa escola particular, algumas escolas particulares, algumas escolas públicas, principalmente municipais, a gente tem um apoio de psicólogos, assistentes sociais. Muitas não. Mas independente se tem ou não tem, o pai também precisa ficar atento, né? Porque essa criança, esse adolescente, ele pode ter uma crise de ansiedade, ele pode ter um momento de rebeldia e isso tem que ser tratado, tem que ser cuidado, né? Como eu falei, né? A gente precisa entender que a lei vai chegar, mas a forma como ela vai ser percebida e sentida vai ser diferente de um indivíduo para o outro, porque cada indivíduo está em uma situação diferente. Hoje nós já temos um grande número de crianças e jovens adoecidos, com transtornos de ansiedade. E muitas vezes eles alimentam essa ansiedade através do celular, mas eles também se acalmam lá. Então, quando você tira essa ferramenta onde era o cantinho seguro dele, muitas coisas podem acontecer. E não é só enfiar a lei goela abaixo, é entender que esses jovens muitas vezes vão precisar de ajuda, eles vão precisar de apoio, eles vão precisar de apoio profissional. Então, uma escola, uma família que olhe com esse cuidado, espera aí, se ele está tão rebelde, se está tão difícil, se ele está em sofrimento, a quem eu posso recorrer, né? Como eu posso fazer para dar o suporte para que ele passe por essa fase aguda e mais difícil da situação e possa se adaptar a essa nova realidade. E isso vai acontecer de forma muito diferente de cada indivíduo. Eu estou na escola, às vezes vem um aluno e fala, eu estou tirando de letra, porque eu já não ficava muito no celular, porque eu gosto mais de movimento e atividade física. Aí o que a gente trabalha com eles? Ótimo para você, mas vamos ter respeito pelo amigo que para ele pode não ser igual, né? Que bom para você que você está tirando de letra, mas vamos ajudar aquele teu amigo que é mais tímido, tem menos habilidade social ou está mais preso a uma questão da ansiedade. Vamos ter esse olhar também, vamos trabalhar com esses alunos, aproveitar essa deixa, né, essa situação para trabalhar essas habilidades como a empatia, né, a questão do entender o que é o respeito, que o que funciona de uma forma para você funciona de uma forma diferente para o outro. Eu sempre vejo dentro dos desafios da vida as oportunidades. Então, muitas pessoas vão questionar, mas como implantar de uma forma tão radical? Não viram isso, não viram aquilo? O fato é que virou lei, não veio do nada. Tem uma série de estudos indicando que era necessário se fazer alguma coisa. Se foi no formato ideal ou não, está acontecendo. E o que nós faremos diante disso? Qual é o melhor caminho que nós podemos seguir? Bom, então é isso. A proibição do celular nas escolas é um processo que está começando, ele ainda tem um longo caminho a ser trilhado por educadores, famílias e os próprios alunos. Silmara, para a gente encerrar, deixa um recadinho aí para as famílias, para os adolescentes, né, de como lidar com isso com um pouco mais de leveza e tranquilidade. Eu acredito muito no poder das conexões, né? A tecnologia não é uma vilã, ela pode nos ajudar muito, ela poupa nosso tempo, ela cria, mas a forma de se relacionar com ela precisa sim ser trabalhada, porque ela vem adoecendo as pessoas e vem prejudicando, e o melhor caminho é a informação, o diálogo e não criar brigas e cisões. Agora é hora da gente se unir. Vamos entender o que está acontecendo para procurar o melhor caminho dentro da nossa realidade. O mundo não vai voltar a ser como era, provavelmente caminha para outras mudanças, mas a inteligência humana é isso, é a gente pegar o que está acontecendo e procurar o melhor caminho dentro daquilo. E não vai ser brigando, vai ser dialogando. Obrigada.